Estamos de volta com o 3-1 aqui na TV Brasil, entrevistando o físico e meteorologista Luiz Carlos Molion, que contesta a tese do aquecimento global. Nós vamos retomar esse bloco com mais uma pergunta da professora Zilda Ferreira. Professor, por que os cientistas não divulgam que a agricultura industrial é a maior responsável pela emissão de CO2, uma vez que os solos retêm o dobro do carbono do que a vegetação? Eu diria que a agricultura não é responsável pelo dobro da emissão do CO2, assim como também no caso do metano, que seria um gás de efeito estufa 21 vezes mais poderoso do que o CO2, não é responsabilidade dos produtores de arroz alagado ou dos pecuaristas, né? Porque tanto o arroz alagado como a pecuária, o que ocorre é que a matéria vegetal, quando ela entra em fermentação anaeróbia, sem a presença de oxigênio, ela produz um metano, que é chamado gás dos pântanos. E, claro, quando se colhe o arroz, deixa a planta ali apodrecendo, ou então os ruminantes que comem a grama e fica passando de um estômago para o outro, eventualmente eles produzem metano. O metano, embora o plantel de ruminantes cresça a 17 milhões de cabeças por ano, e o Brasil já tenha passado de 200 milhões de cabeças, e os arrozais na China, no Oriente, continuam crescendo, inclusive no sul do Brasil também, no Rio Grande do Sul, o metano se estabilizou. Faz 20 anos que o metano não cresce. Quer dizer, as atividades humanas continuam aumentando e o metano não. Dizer que a agricultura é responsável pelo CO2 é um pouco crítico. Por quê? Dos fluxos naturais entre oceanos, solos, incluindo erupções vulcânicas, e vegetação, saem 200 bilhões de toneladas de carbono por ano. Qual é a incerteza nesse fluxo que os pesquisadores têm? 40 bilhões, para cima e para baixo. É uma incerteza de 80 bilhões. Quanto é que o homem coloca na atmosfera com todas as suas atividades? 6 bilhões, 6, meia dúzia. Contra 200 de fluxos naturais e contra 80 bilhões de toneladas de incerteza, então você vê que o homem praticamente não contribui para o CO2 que está na atmosfera. O grande controlador do CO2 na atmosfera é os oceanos. Então fica muito difícil, é uma afirmativa que não tem base científica, porque ninguém mostrou que a agricultura coloca o dobro de CO2. Ao contrário, os fluxos naturais são muito maiores, várias ordens de magnitude maior, 2 ordens de magnitude maior do que esses fluxos colocados pelo homem. Professor... Assim que eu gostaria, honestamente, que alguém chegasse e mostrasse, porque nessa discussão de aquecimento global, de mudanças climáticas, tem muito de achismo, tem muita coisa que é afirmada e que não é comprovada. Professor, o senhor apresenta dados com relação às toneladas de emissões de dióxido de carbono e por parte de toda a sociedade, em especial dos cientistas, já é consenso de que a sociedade passa por uma crise energética. E dentro dos envolvimentos das pesquisas científicas, como você falou em uma de suas respostas, há um grande interesse da indústria energética no setor climático. De que maneira você avalia essa relação entre clima e energia e qual a importância de novos mecanismos de energia para a sociedade atual? Hoje, a matriz energética global, ela depende dos combustíveis fósseis, petróleo, carvão mineral e gás natural, e não tem como você gerar energia elétrica sem liberar carbono. O Brasil é um país privilegiado nesse aspecto, que ainda, por exemplo, no caso da hidroeletricidade, utilizou menos de 30% do seu potencial. O Brasil tem energia de biomassa, como etanol, energia de biodiesel, que lamentavelmente estão usando óleo de soja hoje, mas que, por exemplo, Palmácias
nativas da Amazônia, como o buriti, né? Tem capacidade de produzir 5 toneladas de óleo por hectare por ano, e só no Baixo Amazonas temos, estimado por satélite, 20 milhões de hectares de buritizais nativos. Então, esse óleo das palmáceas nativas da Amazônia poderia entrar na jogada. A Amazônia é uma Arábia Saudita verde, os poços estão para cima e são renováveis. Na realidade, todos os estudos sérios, que não dependem de modelos, mas de observação, mostram que o CO2 não controla o clima. Ao contrário, como exemplo do refrigerante que eu dei, primeiro a temperatura sobe e depois o CO2 sobe atrás. Então vai ser um problema sério nesse aspecto de como harmonizar essa matriz energética. Agora, eu concordo que petróleo e carvão mineral têm outros constituintes. Esses sim são poluentes. O CO2, telespectador, não é um gás vilão, ele não é bandido, ele não controla o clima. O CO2 é o gás da vida. Vamos pensar numa hipótese absurda que a gente acabasse com o CO2 na atmosfera desse planeta. A vida acabaria, porque nós e os animais não produzimos a comida que a gente consome. Quem produz são as plantas. Elas retiram o CO2 da atmosfera e, por fotossíntese, presença de sol, produzem amidos, açúcares, fibras e nós nos alimentamos. E já foi comprovado, através de centenas de ensaios agronômicos, que toda vez que se dobra a quantidade de CO2, a produtividade de plantas como trigo, soja, milho, arroz, aumenta de 30% a 50%. Então, é errôneo, né, dizer, muito que se vê às vezes na televisão, dizer que CO2 é o vilão. Não, CO2 não é vilão. Agora, os poluentes que estão nos combustíveis fósseis, como enxofre, por exemplo, queima, é liberado para a atmosfera, combina com a umidade da atmosfera e forma gotículas bem pequenininhas, dessas do tipo aerossóis, de ácido sulfúrico. Aí o cidadão respira isso, faz mal para o pulmão dele, assim como o material particulado, aquela fuligem pretinha, também entope os alvéolos. Então, temos que distinguir. Quando se queima petróleo, sai CO2. Isso não é mal. É um gás da vida. Agora, os outros subprodutos, como o dióxido de enxofre e material particulado, esse tem que ser eliminado. E nós temos tecnologia para eliminar a poluição. O CO2 não é poluente. Professor, nós temos mais uma pergunta de telespectador. O senhor acha que existe interesse econômico no aquecimento global? Não há evidência científica nenhuma, não há base científica, nem para mostrar que o clima se aqueceu, e muito menos essas projeções climáticas até o ano 2100, que são feitas com modelo. Isso não tem base científica. Ora, se não se tem base científica, sobra o quê num movimento globalizado como esse? Interesses econômicos. Então, eu não tenho dúvida que o que está por detrás disso são os interesses econômicos e, ao mesmo tempo, os políticos se aproveitam disso para se projetar. Uma constatação agora de que o chamado buraco na camada de ozônio é que está mantendo as geleiras do Ártico. Isso é verdade? Não tem nada a ver, absolutamente, né? As geleiras do Ártico, elas são resultado de evaporação da água e precipitação na fase sólida, ou seja, como neve. O fato da estratosfera estar mais fria, ainda não existe uma ligação comprovada, estabelecida, de que a estratosfera fria seja responsável por manter essas geleiras. Ao contrário, se você vê outras televisões, eles mostram aquelas geleiras caindo, mostram o urso viajando numa jangadinha, num bloco de gelo. Né? A população de ursos aumentou tremendamente. Quando o ecologista diz que o urso polar vai se extinguir, conversa, não existe urso polar.